Olá, pessoal. Boa tarde, boa terça-feira para vocês. Que Deus os abençoe. No vídeo de ontem eu esqueci de enquadrar a câmera. Hoje de manhã eu esqueci de colocar o microfone. Dessa vez eu acho que eu não esqueci nada. Então vamos para o vídeo. Randolph Rodrigues diz que Pazuello pode ser preso. O senador Humberto Costa, também conhecido como Drácula do Odebrecht, quer o afastamento do Augusto Aras da PGR. Mas tudo isso tem nome. É uma cortina de fumaça e nós vamos falar sobre isso agora. Randolph Rodrigues diz que Pazuello pode ser preso se mentir na CPI. O único que não pode ser preso se mentir na CPI é o Mandetta, porque ele corresponde à narrativa que eles querem. Inclusive o Drácula, Humberto Costa, que recebeu propina com conhecimento de Temer, Dilma e Graça, ele recebeu 600 mil reais por benefícios da Odebrecht, isso mínimo, diz que quer afastar o PGR Augusto Aras. Ele disse que o impeachment pode acontecer sim. Constitucionalmente, ele tem uma responsabilidade que deve ser cumprida. Se não for cumprida, poderá ser objeto de algum tipo de processo interno no Ministério Público e no Supremo Tribunal Federal para avaliar essa responsabilidade, disse o Drácula do Odebrecht, o corrupto. Mas tudo isso tem nome, tem medo, tem nome e sobrenome. Chama Carlos Gabas. Inclusive, o Paulo Filipos pede, gravem esse nome. No ano passado, a bancada governista do petista Rui Costa conseguiu impedir a convocação dele, que é o secretário executivo do Consórcio do Nordeste, para prestar esclarecimentos na ALE da Bahia. O governo não pode perder essa oportunidade agora na CPI. Mas não é só isso que assusta, porque quando foi levantado o nome de Carlos Gabas, os senadores nos grupos ficaram muito pistolas. Que bagunça do pi que estão fazendo. Foi a mensagem que acabou de rolar nos grupos de senadores. Só de citar o nome de Carlos Gabas já fez muita gente temer. Gabas na CPI é a hashtag do momento. E por que o pessoal tá com medo desse nome? Porque ele é o homem-bomba da esquerda. Se ele abrir a boca, puf! O mundo todo estoura, e isso que é legal. Inclusive, o Arthur Machado disse o seguinte: é assustadora a conivência do Ministério Público Federal com esse Gabas. Aparelhou a Previc, inventou acusações, está no esquema S, criando dificuldades e agora está comprando respiradores. É assustador. E o Rodrigo Constantino também questionou. Pergunta do dia: a CPI circense vai ou não convocar o petista Carlos Gabas para depor? Parece que o ex-ministro de Dilma sabe muito sobre coisas estranhas no Nordeste. Procede? Quem tem medo? Pois é, eu vou falar para vocês quem tem medo. Inclusive o Kim Paim pergunta: o silêncio do antagonista sobre Carlos Gabas é assustador. Não me diga que eles possuem 8 milhões de motivos para fazer silêncio sobre o homem-bomba que pode implodir a oposição. E nós temos a thread do Renato Giraldi. Inclusive, eu peço até para vocês seguirem ele, porque ele faz as melhores threads sobre política. Renato Giraldi esclarece o seguinte: Carlos Gabas, petista e ex-ministro da Dilma, pode ser a peça-chave na CPI da Covid. O atual presidente do Consórcio do Nordeste, com passagem nas operações Lava Jato, Esquema S, Custo Brasil e Ragnarok, que investiga a compra de respiradores que nunca foram entregues. Seguindo o Diário Oficial da Bahia em 2020, o Consórcio do Nordeste, presidido por Gabas, gastou quase 49 milhões de reais na compra de respiradores. Em junho de 2020, foi iniciada a Operação Ragnarok, com o objetivo de investigar os respiradores adquiridos por Gabas que nunca foram entregues. Porém, Gabas até então não havia sido alvo de nenhum processo administrativo. Em setembro de 2020, o caso fica ainda mais esquisito. Sabe o prefeito de Araraquara? Sim, aquele petista que criou um campo de concentração para infectados e que manda a polícia bater em cidadão? O nome dele é Edinho Silva, gente. Então, de acordo com a Veja, ele recebeu 30 respiradores como propina.
Mas como é o Gabas, presidindo um consórcio do Nordeste, conseguiu enviar 30 respiradores para o Edinho Silva, prefeito de Araraquara. O Pingo nos Is nos dá detalhe, aparentemente, Gabas é um prodígio em negociação. Fechou um contrato de quase 49 milhões em 20 minutos. Eu não vou tocar o vídeo porque dá direitos autorais, mas é só vocês entrarem no perfil do Renato que vocês vão ver. O senador Eduardo Girão convidou o Gabas para prestar depoimento na CPI. Porém, a mesa diretora ainda não se manifestou. Em conversas internas, o interlocutor deu a entender que falta pressão popular junto à mesa diretora para que Gabas preste esclarecimentos à CPI. Aqui está o pedido dele. E com toda essa movimentação, há quem pense que o Gabas, o homem prodígio do mundo dos negócios públicos, esteja quieto e na moita. Veja só o que ele acabou de comprar pelo consórcio do Nordeste. O Brasil não é para amadores. E o que ele comprou? Ele celebrou um contrato de compra de doses da vacina da Sputnik V e governadores do Nordeste confirmam a compra de 37 milhões de doses da Sputnik V, a vacina russa. Então, pessoal, vamos às redes sociais pedir Gabas na CPI, porque esse é o homem-bomba, ele que tem resposta para um monte de coisa. Inclusive, ele andou fazendo negócios com o filho do Renan, como diz o Kim Paim, meu amigo, parece que o Carlos Gabas andou fazendo negócios com o filho do Renan. Parabéns, Eduardo Girão. Esse dinheiro que precisa ser investigado na CPI. Por isso que Renan Calheiros está criando todo esse show, essa cortina de fumaça, porque não quer que a gente olhe para o real problema. Lembre, quando eles pegam um problema pequeno e transformam num grande ciclo, é porque alguma coisa aqui atrás está acontecendo e não é pequena. Então, pessoal, vão lá, vai lá nos perfis dos senadores, do Renan Calheiros, do Randolph, do Omar Assis, nós só gente de qualidade, né? Só gente top. Vão lá e fala, eu quero o Gabas na CPI e quero hoje, quero agora. Vamos subir a hashtag Gabas na CPI e vamos ver o que acontece, porque ele sim sabe. Para quem não sabe, a governadora Fátima Bezerras, do Rio Grande do Norte, sumiu com 5 milhões. Sumiu, desapareceu do dinheiro que o presidente Bolsonaro mandou. Aí, uma hora, ela falou que pagou as folhas de funcionários com esse dinheiro que era para a saúde, assim como o Eduardo Leite também fez, colocou as folhas de pagamento em dia, mas logo depois também descobriu-se que ela meteu 5 milhões de reais em publicidade para falar do governo dela para concorrer à reeleição em 2022. Olho aberto, pessoal. Vamos lá nas redes sociais e meter um hashtag Gabas na CPI, porque nós queremos o quê? Queremos ver o circo pegar fogo para essa esquerda hipócrita e corrupta. E não é a primeira que o Randolph Rodrigues faz de querer prender alguém. Anteontem ele entrou com um pedido para o afastamento do Ramagem. Não esqueçam disso. Vamos ficar de olho nele e pressioná-lo para que ele chame o Gabas na CPI. Encontro vocês às 9h30 da noite no Jornal da Cidade Online. Um beijo no coração de todos, fiquem todos com Deus, que Deus os abençoe. Tchau!